desejo de Deus. Abra sua Bíblia, João capítulo 2, verso 23. Nós estamos estudando o livro de João nos nossos cultos de domingo pela manhã. Uma bênção, você não pode perder. Irmã Marli sempre vem. Quem está vindo domingo pela manhã, diz amém. É uma bênção ou não é? Uma bênção, estamos estudando a palavra. Inclusive, domingo que vem nós não teremos o culto de estudo, tá? Às 9 da manhã. Isso, pode falar. Só os que vêm que pode falar. Todos virão. Venham, é uma bênção receber a palavra, acordar, vir tomar aqui a palavra do Senhor com os irmãos, é uma bênção. Mas domingo que vem nós vamos estar no Aviva Sacerdote. Aliás, vocês estarão, eu vou estar avivando em outro lugar, aleluia. Vocês vão estar no Aviva Sacerdote. Não vai ter culto domingo pela manhã, mas vai ter o cursão e o CTL domingo que vem, amém? 3 da tarde, às 15 horas, cursão e CTL. Você que é aluno da turma do final de semana, pode vir. Nós estamos estudando o livro de João, e nós compartilhamos há um tempo atrás esse capítulo 2. Esse capítulo começa do verso 1 ao 11, falando dos primeiros, ou do primeiro sinal que Jesus fez em Caná da Galileia. Ele transformou a água em vinho, e ele chegou ao terceiro dia nessa festa, apontando para aquele que é a ressurreição e a vida, e que transforma a vida de qualquer um que está sem sabor em uma vida cheia de alegria, cheia de sabor. Esse é o Senhor Jesus, e é assim que ele edifica a sua igreja, fazendo-a nascer de novo, dando a vida por ela. Ela crê e ela nasce de novo. Ela assim está sendo edificada a igreja. Mas o texto do livro de João continua, do verso 12 até o 22, falando também que o Senhor nos edifica através da disciplina. E aquele é o texto que o Senhor Jesus, quando chega no templo e está aquele negócio em que um pouco bagunçado lá, o templo saiu do centro, e a Bíblia fala que Jesus pegou um chicote, fez um arrozague de cordas e saiu, botou o povo para correr e consertou o negócio, porque o templo não estava no centro. Mas hoje o templo somos nós, amém? O templo somos nós, e o Senhor nos disciplina também para edificação do corpo de Cristo. Mas a partir do verso 23, vamos ler esses 3 versos que terminam o capítulo 2 de João. Diz: estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, muitos, vendo os sinais que ele fazia, creram no seu nome. Verso 24: mas o próprio Jesus não se confiava a eles. O próprio Jesus não se confiava. Vamos falar essa parte juntos quando eu contar até 3, amém? 1, 2, 3. Mas o próprio Jesus não se confiava a eles, porque os conhecia a todos, e não precisava de que alguém lhe desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Glória a Deus. Ainda mais uma vez vamos orar. Curve sua cabeça, pede para o Pai ministrar o seu coração, trazer luz a você. Espírito Santo, nós invocamos o teu fluir nesse lugar, com a palavra viva sendo revelada, aquecendo os nossos corações e nos trazendo clareza do teu projeto e do teu propósito. Em nome de Jesus, fala conosco. Nós abrimos o nosso coração para ouvir o Senhor. Ministra o nosso coração no nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Amém. Aleluia. Então, nem todos, a Bíblia diz, Jesus não se confiava a eles. Nem todos estão participando da edificação da casa de Deus. Nem todas as pessoas. A igreja precisa ser edificada. Há um projeto do Senhor para a igreja, de nós ganharmos a nossa geração. Há muitas curas para acontecer, há muitas bênçãos para as pessoas receberem, há muitos milagres, há muitos viciados que precisam conhecer o Senhor Jesus e largar os vícios, há muitos casamentos que estão em situação ruim, terrível, difícil, são pessoas que estão precisando do Senhor Jesus. Há um trabalho para a igreja fazer, há um projeto de Deus para a igreja, e a igreja precisa ser edificada, mas nem todos estão participando dessa edificação. Nem todos na igreja estão participando da edificação da igreja. Pastor, mas quem são aqueles que estão aptos
Quem são aqueles que podem participar da edificação da igreja? O verso do 23 ao 25 diz que havia um certo tipo de pessoa a quem Jesus não se confiava. Jesus não se confiava a essas pessoas, mesmo que essas pessoas tivessem crido nele. João capítulo 3, hoje no estudo de João nós terminamos o capítulo 3. Capítulo 3, verso 15, diz que todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Aquelas pessoas tinham crido em Jesus, então eram crentes, eram pessoas que criam em Jesus, mas Jesus não se confiava a todas elas. Tinha pessoas a quem ele não se confiava. Então veja bem, uma coisa é nós confiarmos no Senhor Jesus, isso nos garante a salvação. Outra coisa é o Senhor Jesus confiar em você, isso te garante a recompensa. Mas não são em todos que Jesus pode confiar. E aí a pergunta que fica para nós é: será que Deus tem confiado em mim? Será que Deus tem confiado em nós? Ou para você mesmo, não precisa me responder. Será que Deus tem confiado em você? Será que Deus pode confiar em você? Porque só aqueles a quem Ele pode confiar é que vão participar da edificação da casa de Deus. Só aqueles em quem Ele pode confiar vão participar dessa edificação. E nós vemos no ministério de Jesus que havia 3 tipos de pessoas que o seguiram. Nós já compartilhamos sobre esse assunto uma outra vez e queremos relembrar. Domingo passado o pastor Wendel estava compartilhando e afirmando que nós somos o quê? Sacerdotes. Somos sacerdotes. E eu estava aqui pensando nessa outra palavra que nós tínhamos compartilhado, que falaríamos dela em algum momento, e nem sabia ainda que eu iria compartilhar hoje com os irmãos. Mas veja, é como que uma continuação. Nós estávamos domingo passado falando que somos sacerdotes, mas existem alguns sacerdotes que não se posicionam e o Senhor não pode confiar a eles a edificação da casa de Deus. Então, existem 3 tipos de pessoas que caminharam com Jesus, com quem Jesus se relacionou durante o seu ministério. É a multidão, o seguidor ocasional, ou ovelha, e os discípulos. Vamos falar esses 3? Vamos lá? 1, 2, 3, diga: multidão, seguidor ocasional e discípulos. Em todas as igrejas encontram-se esses 3 tipos de pessoas. Algumas têm mais multidão, outras têm mais discípulos, mas em todas tem. E veja bem, é do meio da multidão que saem os discípulos. Então eu quero compartilhar essa noite e quero falar um pouco sobre a multidão, quero falar um pouco sobre o seguidor ocasional, ou a ovelha, e quero falar um pouco sobre o discípulo, e quero dizer para você que você foi chamado para ser um discípulo. Amém? Fala para o seu irmão: você nasceu e o Senhor Jesus te chamou para ser discípulo. Então veja bem, eu quero mostrar o que é a multidão, o que é o seguidor ocasional e o que é o discípulo, mas não vim para te condenar, não vim trazer uma palavra de condenação, não vim para te deixar triste por saber: eu pensava que eu era um discípulo e eu sou só mais um na multidão. Não. Se você se enxergar como alguém que está sendo só multidão, como alguém em quem o Senhor Jesus não pode confiar, não fique aí chorando, não fique sentindo mal: o pastor me condenou. Não estou te condenando. Talvez seja uma palavra de confrontação para você, mas é para que você mude e seja o que Ele te chamou para ser: discípulo. Amém? Você nasceu para ser discípulo. Você não nasceu para ser só mais um na multidão. Você foi chamado para ser discípulo do Senhor Jesus. Aleluia. Então vamos falar um pouco a respeito de cada um. Primeiro da multidão, se você quiser acompanhar, está no seu boletim. A multidão é o primeiro nível de relacionamento que Jesus travou. É o primeiro nível de pessoas com quem Jesus travou relacionamento. E a Bíblia diz no livro de João, capítulo 6, verso 2. João 6,2 diz: seguia-o numerosa multidão. Era muita gente. Esse aqui é o momento em que Jesus multiplica os pães. E o texto afirma que eram quase 5.000 homens.
ainda tinham mais as mulheres e crianças. Era uma multidão que estava seguindo Jesus. Mas olha o porquê. Porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Por que a multidão segue o Senhor Jesus? Só porque vê os sinais. A multidão é aquele que só está atrás da bênção. Se você está aqui nessa noite só correndo atrás da bênção de Deus, eu quero dizer para você, e mais uma vez vou te afirmar, não é para te condenar, mas você ainda é apenas multidão. E não tem problema nenhum correr atrás da bênção. O Senhor quer nos abençoar, mas o desejo dele não é que eu seja só mais um na multidão. O desejo dele é que eu seja discípulo. A multidão é o seguinte: chegou um pastor novo na cidade, ele está fazendo muitas curas. O Wendel é o nome dele. Vamos lá para a videira, é o pastor novo da videira, vamos lá. Chegou um pastor novo na cidade, ele está multiplicando água em vinho, em cerveja, está transformando água em cerveja. O nome dele, eu vou deixar o nome dele. Vamos atrás desse pastor, traz água que ele transforma. A multidão é assim, ela corre atrás da bênção. Está multiplicando pão, leva um pouquinho de pão que ele vai te dar um monte de pão. Atrás da bênção, só correndo atrás da bênção. O Pai quer nos abençoar, nós somos filhos do Rei. Você nem é bom e dá coisas boas para os seus filhos, ainda mais aquele que é bom. Ele quer mesmo dar coisas boas para os seus filhos, mas não é só isso. Não é só isso na vida cristã. Nesse mesmo capítulo, Jesus fez alguns sinais e depois Jesus se retira, e a Bíblia diz que a multidão vai atrás de Jesus. Vamos lá para o verso 26, avança para o 25. A multidão vai atrás de Jesus, e tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: mestre, quando chegaste aqui? Olha o verso 26, Jesus mostra a motivação da multidão. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, vós me procuraste, não porque viste os sinais, mas porque comeste dos pães e vos fartastes. Estão me procurando só porque receberam a bênção. Nós queremos receber a bênção, mas nós não procuramos o Senhor só porque Ele pode nos abençoar. Ele quer nos abençoar, Ele ama nos abençoar, nós somos os filhos dele, mas o desejo dele é de Ele me abençoar, eu desfrutar da bênção e ser um canal para a bênção chegar em outras pessoas. A bênção vem para mim, eu desfruto da bênção, mas eu passo a ser como Ele, um abençoador, e vou abençoar a outras pessoas. Esse é o desejo de Deus. O verso continua, o texto continua, e Jesus vai falando no que eles deveriam investir. Trabalhai não pela comida que perece, olha o conselho de Jesus para a multidão, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com seu selo. Verso 28, dirigiram-se pois a ele perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. E agora o último verso 30, ele mostra, diz: então lhe disseram eles: que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Está mostrando, a multidão ela está atrás dos sinais. A multidão está atrás, corre atrás dos feitos do Senhor. O que o Senhor faz para mim? O que eu venho receber? Então, o ministério de Jesus foi um ministério de multidões, de uma multidão caminhando com Jesus. Só que Jesus não priorizou as multidões. Jesus não priorizou as multidões, Ele priorizou os discípulos. Pastor, por que Ele não priorizou? Porque o nível de comprometimento daquele que é só mais um na multidão é muito pequeno. O nível de comprometimento é baixo, é desconhecido, é inseguro. A multidão ela se aproxima do Senhor e ela vem só com os olhos naquilo que pode receber. Eu quero receber. Qual é a vantagem que tem eu seguir Jesus? A multidão ela vem para o culto de olho no que Deus pode fazer. Eu vou para o culto porque o Senhor vai me abençoar, vai me dar o meu carro, vai me dar a minha casa, vai me dar o meu casamento, vai me dar. Não, Ele quer te dar, mas não é só isso. Você não foi chamado só para ser mais um na multidão correndo atrás do Senhor. Pastor, quem que é a multidão? A multidão é aquele que não tem compromisso. Não tem compromisso com a obra,
não tem compromisso com o projeto do Senhor. Se é mais uma multidão, é aquele que não estão dispostos a pagar os custos do discipulado. Fala para o seu irmão, o discipulado tem um custo. Um custo. Tem gente que diz, meu sonho é ser pastor, ser discípulo do pastor Wendel. Será que está disposto mesmo a pagar os custos desse discipulado? Meu sonho é ser discípulo do pastor Aloísio. Será que é? Então, a Bíblia diz, vamos ver um texto, Lucas capítulo 14, verso 28. Jesus nos ensinando que nós precisamos calcular. Pois qual de vós pretende construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele e dizendo, este homem, verso 30, este homem começou a construir e não pôde acabar. O qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Verso 23, assim pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Há um custo para o discipulado. A multidão, ela vem e vai, mas quer ser discípulo, há um custo. Só que a multidão não tem essa disposição de pagar o preço, de andar à luz, de submeter, de reconhecer a autoridade daquele a quem o Senhor o colocou. Quem é a multidão, vem para o culto quando quer. E aí talvez você esteja nos visitando essa noite, você seja novo no nosso meio. Quero te dizer que não é uma palavra para te deixar mal. Palavra de Deus que eu estou compartilhando. Amém? É claro que se você é visitante, você vem quando quer. Quem deve receber isso aqui para se posicionar como discípulo é quem já está há algum tempo na igreja. Mas aquele que já está há um tempão na igreja, firme, e ele vai, vou para o culto quando eu quero, não é discípulo. Multidão, vou para a célula quando eu quiser, quando eu não quiser, o líder nem pode contar com a minha presença na célula. Multidão, dou o dízimo quando sobrar, quando quiser, não tem compromisso de fidelidade. Multidão, não fomos chamados para ser apenas mais um da multidão. Compromisso daquele que é só mais um na multidão depende das suas necessidades, depende das necessidades dele. São pessoas que são crentes, são convertidos, estão na igreja, são salvos, mas não tem nenhuma aliança com a igreja. Deixa eu te perguntar, você tem uma aliança com essa igreja? Aleluia! Você tem uma aliança? Aquele que é só mais um na multidão não tem uma aliança não. Se der, bem, se não der, multidão está sempre em busca dos seus próprios interesses, não se deixam tratar. Aquele que é da multidão não se deixa ser tratado, não se deixa ser corrigido, pratica a chamada prostituição espiritual. Ele tem um discipulador, mas ele ouve um, ouve outro, depende do que tiver na moda. Está na moda é aquele na internet, é aquele que eu ouço, é aquele que fala na minha vida. Vou atrás de um, vou atrás de outro. Não tem compromisso como discípulo de seguir o que um fala. Multidão, não tem compromisso nas suas finanças. Outro tempo, aconteceu um tempo atrás, ainda no tempo do pastor Marcelo, uma irmã, ela era aqui da igreja, muito tempo aqui, recebia aqui, era ministrada aqui, era aconselhada aqui, recebia a palavra aqui, mas na hora de fazer participante dos seus bens, ela tinha dó de uma igrejinha lá na periferia. Ela falava, não pastor, devolva os meus dízimos lá naquela igrejinha, tadinho deles. A Videira é uma igreja grande, já tem muita gente para dizimar aqui na Videira. Multidão é que age assim, não tem compromisso. Tem compromisso. Nós não fomos chamados para ser apenas multidão. Amém, meus irmãos?
Misericórdia. Hoje parece que está igual. Que é isso? Esse não era o pastor pregador da graça? A palavra da graça. Graciosamente eu estou abrindo seus olhos. Você não vai ser só mais um na multidão. Essa não vai ser uma igreja só de multidão. Vai ter uma multidão, mas no meio das multidões os discípulos se levantarão. Amém, meus irmãos? Estou abrindo seus olhos graciosamente. Eu vim pregar uma palavra que é a palavra de Deus. Então ela é Jesus, ela é o verbo de Deus, é bênção. O Senhor fala porque te ama. E aí, pastor, qual é a consequência disso? De viver sempre como sendo mais um na multidão. Não amadurece, não cresce, não avança. A Bíblia diz em Mateus capítulo 16, verso 13. A Bíblia diz que Jesus perguntou para os discípulos. Presta atenção, fica aqui comigo, gente. Jesus perguntou para os discípulos: ei, quem que o povo dizem que eu sou? E os discípulos falaram assim para Jesus: alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é Elias, ou Jeremias, ou alguns dos profetas. Esse é o posicionamento da multidão. A multidão anda de longe, ela não sabe quem é o seu Senhor, não tem intimidade, porque anda de longe, está sempre de longe. Pastor, o que leva alguém a ser multidão na igreja? Vou falar aqui alguns pontos. Primeiro ponto que leva alguém a ser apenas multidão. Fala comigo: decepção. Pode me decepção. Decepção com pessoas na igreja ou decepção com a igreja. Ele decide não sair da igreja, ele fica, só que ele não quer mais ser discípulo. Não quero mais acreditar na obra de Jesus e avançar com Jesus. Vou ficar nessa igreja, mas vou ser só mais um na multidão, porque me decepcionei. Agora veja bem, outro dia eu falei disso. As pessoas se decepcionaram até com Jesus, que era perfeito. Como não vai se decepcionar comigo? Você vai se decepcionar com o seu líder em algum momento. Você vai se decepcionar com o seu discipulador, com essas pessoas que andam com você, porque elas não são perfeitas ainda. No espírito elas são, porque foram unidas com o Senhor, mas a alma está sendo transformada. A carne só quando Jesus voltar, que vai ter um corpo glorificado. Não são perfeitos. Nós vamos nos decepcionar. E aí? Vai largar tudo e vai ser só mais um na multidão porque se decepcionou? Eu já me decepcionei algumas vezes. Já andei com muitas pessoas. Um dia eu estava pensando e orando. Já andei com alguns pastores e discipuladores e me decepcionei. Mas vamos tocar para frente. Vamos. Outro dia eu estava lembrando também. Uma vez eu me decepcionei e eu estava indo para casa. Isso já tem mais de 10 anos. Tinha aqui atrás no estacionamento um grande estacionamento de bicicletas. O Senhor nos prosperou muito. Hoje há um grande estacionamento de motos e vai nos prosperar ainda mais. Vai nos dar esse lote aí do lado também para nós estacionarmos um monte de carro. Oh, glória a Deus! Era de bicicleta nessa época. Eu tinha um monarcão violento e eu tirava lá para o Tangará. Então, uma vez eu decepcionado, estava indo embora, pedalando minha bicicletinha, chateado com alguns irmãos e orando. Esses irmãos são tudo traíra. Esse povo a gente não pode confiar. A gente confia, eles falam mal da gente. A gente confia, eles não convidam a gente para os aniversários dele, convida só o clubinho do Bolinha. Falei um monte de coisa. Aí depois me veio um pensamento e eu falei para mim mesmo: mas Jesus é bom. Não, Jesus não faz nada de mal comigo, então da igreja eu não saio. Eu vou ficar na igreja. Daí eu vinha todo culto. E eu sempre gostei de não chegar atrasado. Eu chegava mais cedo e ficava quieto ali na minha. Antes eu chegava mais cedo e saía abraçando os irmãos, ficava quietinho ali. Aí ficava o culto todinho. Você já sabe mais ou menos como que a gente termina o culto aqui, né? Vamos ficar em pé, já eu vou fazer isso. Aí na hora que o pastor falava assim, era deixa para eu ir embora. Pegava minha Bíblia, levantava, pegava minha bicicletinha e ia embora. Graças a Deus isso durou só umas 2 ou 3 semanas. Os irmãos já me amaram, me ligaram e foram na minha casa e fizeram alguma coisa e acabou restaurando. Mas eu me decepcionei e por 3 semanas fui só mais um na multidão. Hugo Pena: não quero mexer com discípulo, não quero discipulado, não quero fazer nada, não quero cooperar, não quero saber de projeto de Deus, de propósito de Deus. Sou só mais um na multidão porque eu estou decepcionado.
com as pessoas. As pessoas vão te decepcionar, e aí o projeto de Deus vai acabar na sua vida. Não, vai procurar quem te decepcionou, conversa, resolve, bola para frente. Vamos. Outro dia eu estava aqui, um dos meus discípulos veio falar comigo: pastor, eu fiquei chateado, por isso. Ficou só 2 dias chateado, graças a Deus. Já me procurou, resolveu: ô irmão, foi mesmo, perdão, vamos avançar, glória a Deus. Toca a bola para frente, vamos fazer o gol, vamos ganhar as vidas, vamos cumprir o projeto de Deus. Você vai se decepcionar na igreja, com as pessoas, mas não seja por isso só mais um na multidão. Não, continue com o projeto de ser discípulo. Quantos dizem amém, verdadeiramente? Outra coisa que leva pessoas a serem só mais um na multidão: medo de serem conhecidas. Porque se eles me conhecerem, eles vão me explorar, eles vão querer que só eu que faça isso, faça aquilo, vou guardar meus dotes, meus dons. Medo de serem manipuladas. Terceiro, também o que leva pessoas a ser apenas mais um na multidão é a ignorância do melhor de Deus. Não conhecem, não sabem do projeto de Deus, não sabem que esse não é o modelo de Deus para elas. O modelo de Deus é que elas sejam discípulas. O modelo de Deus é o que Jesus instituiu, Jesus veio trazer e fez como modelo, gerou discípulos. E por último, o que leva a pessoa a ser só mais um na multidão é falta de compromisso mesmo. Eles sabem o que é o melhor de Deus, eles sabem qual é o projeto de Deus, eles convivem com pessoas de visão, com pessoas que querem treinar eles, que querem levar eles a avançar, mas preferem uma vida descompromissada mesmo. Isso é o que leva algumas pessoas a serem apenas multidão. Você não nasceu para ser multidão, você nasceu para ser discípulo do Senhor Jesus. Para encerrar a fala sobre multidão, características da multidão: tem um relacionamento distante e impessoal com aquele que é o seu discipulador, tem uma resposta fraca aos desafios da palavra de Deus, conhece os desafios da palavra de Deus, mas não se posiciona, o nível de crescimento é baixo, são independentes, infantis, confusos, religiosos e materialistas, e não herdam nada espiritualmente dos seus líderes, fogem de tomar a cruz, não tolera nada que não seja prazeroso. Na vida da igreja, se tiver alguma coisa que não tem prazer, não é para mim. Esse é a postura da multidão. Possui uma vida egocêntrica, sempre está procurando a bênção. Ele não procura a igreja para servir, ele só procura para ser abençoado. É só o venha a nós, não é? Como fala. Enfim, é uma pessoa que não pode ser corrigida. Estou descrevendo aquele que é da multidão, está saindo assim como se estivesse na caixa. Não sei se está assim para vocês, para mim está assim, é aqui, não é? Aleluia, glória a Deus. Bom, nós não fomos chamados só para ser mais um na multidão. O segundo nível de relacionamento de Jesus foi com aquelas pessoas, o seguidor ocasional. Eram pessoas que procuravam Jesus, elas queriam ser aconselhadas por Jesus. Essas pessoas não eram como os da multidão, que só buscavam a bênção. Não, elas queriam o ensinamento, elas queriam o conhecimento. Eram pessoas que projetavam: não, eu quero realmente estar com Jesus. Talvez você já viu alguma pessoa assim, é aquela que, não, agora ele vai, Guilherme, engatou uma terceira, o irmão lá está voando, 3 semanas, depois de um tempo, e aí chama o irmão lá, vamos liderar uma célula. Não, pastor, só se ele for no Aviva Sacerdote de novo, para ativar, só se for no encontro de novo. Irmão, deu uma diminuída. Aquela que, agora vai, agora engatou, agora vamos correr mesmo, agora vamos avançar. Esse é o seguidor ocasional. Podemos contar com ele mesmo, vamos lá, o irmão está conosco. Daqui a pouco, é só falar, vamos liderar uma célula. Sumiu, desapareceu. Seguidor ocasional. Até uma certa medida, você pode contar com ele. Ele dá o dízimo, tem assiduidade na reunião, mas não pode contar muito. O Salmos 23 nos mostra o que se passa no coração do seguidor ocasional ou da ovelha. Ele quer ser cuidado. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Olha lá, Salmos 23.
quer ser cuidado, me faz repousar, leva-me para junto das águas de descanso, cuida de mim. Ó, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está comigo. Lá na presença dos meus inimigos, Ele me prepara uma mesa de banquete. Está sempre o eu no centro. O seguidor ocasional, ele não é como a multidão, ele até vem, mas ele ainda também não assume a postura de ser um discípulo. Olha o verso 6, o final do verso 6. O alvo do Senhor é cuidar mesmo de nós como ovelhas, em todo o Salmos 23, como nós já estudamos em algum momento. Mas o alvo do Senhor também é: eu habitarei na casa do Senhor. O alvo de Deus é que a ovelha cresça em maturidade para pensar na casa de Deus, na edificação, no cuidado com a casa de Deus. Então, é uma bênção ser ovelha. Só que a obra, ela não é feita só por quem é ovelha. A obra é feita pelos discípulos. A obra é feita pela ovelha que se posiciona também como um discípulo do Senhor. Enquanto o pastor dá a vida pelas ovelhas, a ovelha não dá a vida por ninguém. Bom, ser ovelhinha. O seguidor ocasional é assim: morram por mim, cuida de mim, mas pode até contar comigo aqui, mas não me conta comigo para morrer por ninguém não. Não conta comigo para eu avançar na obra cuidando de ninguém não. Não tem nenhum lugar na Bíblia que nós vemos falar que a ovelha recebe galardão. Fala que o discípulo recebe galardão. Nós somos uma igreja de vencedores, vamos receber galardão. Esse é o grande problema do seguidor ocasional. Quando ele é desafiado, ele não avança. Nós temos dois exemplos, eu quero falar para vocês. O primeiro é de Nicodemos, capítulo 3 do livro de João. Nicodemos, ele não era da multidão. Nicodemos tinha um relacionamento mais próximo com o Senhor Jesus. Ele procurava o Senhor Jesus. Nicodemos entendia a mensagem do Senhor Jesus, mas ele não havia para ele nenhuma obrigação de obedecer. Eu venho sempre, eu até recebo a mensagem, mas não sou obrigado a obedecer. Esse não é discípulo. Esse é o seguidor ocasional. Por que ele vai procurar o Senhor Jesus meia-noite? Porque tem vergonha. Se envergonha, não está com tudo, não é? Tinha vergonha, estava preocupado com a opinião dos outros. Quando eu era um adolescente, eu era um crente preocupado com a opinião dos meus amigos. E minha vozinha, que era minha mãe, me obrigava a ir para a igreja. Eu não podia ficar em casa assistindo o Esporte Espetacular domingo, era o que eu queria. Mas ela falava: vamos para a escola dominical. Então vamos. E eu tinha uma biblinha pequena, eu colocava ela aqui escondida, jogava a roupa por cima. Eu ia, mas ia com vergonha dos meus amigos que iam ficar lá rindo de mim. Seguidor ocasional, ele tem vergonha do Senhor. Ele não está para valer no projeto de Deus. Aqui na igreja ele é crente, em outro lugar que não é discípulo. O seu relacionamento com o Senhor é mais próximo que o relacionamento da multidão, mas não é suficiente para se tornar um discípulo do Senhor Jesus. Esse também não é o projeto de Deus para a sua vida. Esse também não é o projeto de Deus para a sua vida. O seguidor ocasional, ele até se deixa tratar, só que superficialmente. Até aqui pode vir, só até aqui. Não é como o discípulo que está com o coração aberto para o discipulador dele, para o pastor dele, para a pessoa que foi colocada de Deus como autoridade para falar na vida dele. Não está com o coração aberto. Até aqui pode tratar comigo, daqui para cá não, daqui sou só eu. Esse é o seguidor ocasional. Outro exemplo de seguidor ocasional, o jovem rico, Mateus capítulo 19, verso 16. Esse é mais claro ainda, porque o jovem rico, ele era um homem que ele não pertencia à multidão, ele simpatizava com Jesus, ele gostava dos ensinos de Jesus, era fiel, era cumpridor da lei, mas quando ele foi confrontado, fora. Quando Jesus mostrou a cruz para ele, tchau. Não vou continuar, não vou avançar. Olha o verso 16. E eis que alguém aproximando-se lhe perguntou: mestre, que farei de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não mate, não traia sua mulher, não roube, não minta.
Honra o teu pai e a tua mãe, ama o teu próximo como a ti mesmo, replicou o jovem. Tudo isso tenho observado. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens. Ele falou um monte de mandamento. Jesus falou alguns mandamentos e ele falou: não, esses aí tudo eu cumpro. Aí Jesus vai falar para ele do primeiro mandamento: amar o Senhor sobre todas as coisas, só ter Deus como Deus, não ter mamon como Deus. Jesus disse: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. Eu vou com Jesus até certo ponto, não toca no meu dinheiro não. Não toca no meu prazer, não me mostra a cruz, não. É o seguidor ocasional. Há uma classe de pessoas na igreja que elas vêm, elas ouvem a palavra, elas ouvem a direção, elas ouvem os conselhos, elas procuram para ser aconselhada, mas não tem compromisso de obediência. Ouço a palavra, mas não tenho compromisso nenhum de obedecer. Procuram os líderes, procuram os pastores, olha, eu quero até participar, mas não entra dando tudo de si. O discípulo, ele entra dando tudo de si. Pode contar comigo, eu estou aqui, é para avançar no projeto de Deus mesmo, pode contar comigo mesmo. É com esses discípulos que nós vamos conquistar Caldas Novas. É com esses discípulos que nós vamos nos espalhar com mais células nessa cidade e vamos multiplicar esse prédio. Vamos ganhar vidas e mais vidas. É com esses discípulos, é com os discípulos que nós vamos avançar no propósito do Senhor. O relacionamento do discípulo é assim, ele até reclama, ele critica a multidão, porque a multidão não tem compromisso de fidelidade, nem de assiduidade, então ele até critica a multidão, mas não se posiciona como discípulo. Pastor, tem alguma característica do seguidor ocasional? Seguidor ocasional, eles possuem um relacionamento frequente, mas superficial. Os diálogos são abrangentes, mas não permitem o tratamento do caráter. Possuem uma resposta superficial e até religiosa à palavra, estabelecem ligações só por conveniência. Eu quero ser discípulo do pastor Wendel só porque, cara, eu vou ser discípulo do número 1 da igreja, meu. É com esse que eu quero, só por conveniência. Na hora do aperto, fogem da cobrança, fogem da confrontação, vivem estagnadas e nada herdam espiritualmente. Para encerrar, nós vamos falar do discípulo. Jesus, ele não se confiava à multidão, não se confiava aos seguidores ocasionais, mas ele se confiava àqueles que eram discípulos. Discípulos. Quantos estão comigo? Diga amém. Amém. Aqueles que eram discípulos. Jesus andou com a multidão e amou a multidão. Ele esteve com a multidão, ele amou a multidão, ele esteve com os seguidores ocasionais, ele amou esses também, mas quem ele caminhou mesmo e transferiu a sua unção foi aqueles que é discípulos. João capítulo 6 novamente, verso 2. Vamos ler junto esse verso 2 e 3 para nós acordarmos, amém? Estamos todos acordados, mas só para despertarmos. No 3, em 1, 2, 3... seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto. Então, e assentou-se ali. Com quem que ele assentou? Com os discípulos. Estava com a multidão junto, mas a intimidade é para os discípulos. A intimidade, porque ele vai transferir aquilo que ele tem, que ele vai ensinar. Aqueles que vão receber do que ele tem, é aqueles que se posicionam como discípulos. Mateus capítulo 5, verso 1. Jesus novamente, vendo as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo: quem é que Jesus ensina? Os discípulos. Você quer ter luz? Você quer ser discípulo do Senhor? Fica aqui. Discípulo, você foi chamado para ser discípulo. Você foi chamado para ser discípulo de Jesus. Discípulo de Jesus. É isso que a Bíblia diz. Os discípulos, eles eram aqueles que abriram mão dos seus projetos.
abriram mão dos seus próprios planos. A multidão queria usar Jesus para os planos dela. Os seguidores ocasionais até se aproximavam de Jesus, mas eles só queriam usar Jesus para o propósito deles, não estavam dispostos a largar tudo, mas os discípulos largaram. Os discípulos largaram as suas redes, os seus barcos, largaram os seus projetos de vidas pessoais para avançar no projeto do Senhor Jesus. Pastor, o senhor está querendo dizer para eu largar meu emprego? Não, não é para largar não. Querendo dizer para a sua prioridade ser o Senhor Jesus. Esse é o discípulo. A prioridade dele é Jesus. Sua prioridade é Jesus? Amém, irmãos? Conversa não, fica aqui, gente. Amém? 1 João capítulo 3, verso 16. Fica aqui. Tem um verso muito conhecido na palavra de Deus, João 3,16, não é? O Evangelho de João, o que é que diz lá? Porque Deus, não é? Amou ao mundo, mas olha o que diz 1 João 3,16, esse não é tão conhecido. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Vamos ler esse verso juntos no 3? 1, 2, 3. Nisto Cristo por nós, devemos. Esse é o discípulo. O discípulo, ele vem querendo receber a bênção. A bênção é para nós. O paizão quer nos abençoar. Aleluia. Mas o alvo é que você também tenha disposição de fazer o que Jesus fez. Deu a vida pelos irmãos. Não estou te propondo morrer na cruz novamente. Ele já fez isso. É dar a vida evangelizando. É dar a vida cooperando. É dar a vida liderando uma célula. É dar a vida cuidando de uma parte do rebanho. É dar a vida aconselhando. É dar a vida sendo fiel. Esse é o chamado do Senhor para nós. A multidão e os seguidores ocasionais se relacionam com Jesus, mas eles não dão a vida por Jesus. Eles não dão a vida. Jesus andou com aqueles discípulos, e aqueles discípulos Jesus transferiu a unção deles. Jesus falou ao coração deles. Jesus ensinou para eles a palavra, trouxe luz da palavra, e depois Jesus enviou eles, para eles avançar com a obra. Jesus pegou homens analfabetos, não saiu procurando de aldeia a aldeia os líderes das sinagogas para ser meus discípulos, não foi isso que Jesus fez. Ele pegou pessoas comuns, como eu e você, pegou pessoas que tinham estudo, e pegou outro que não tinha, e passou o que ele tinha para esses homens, passou para eles o manto, passou para eles a unção deles. Isso é discipulado. Discipulado nos fala de nós pegarmos alguém no nível aqui do vale e levarmos para o nível do monte, treinarmos, ensinarmos. A Bíblia diz que Jesus não deixou herança para a multidão, nem para os seguidores. Jesus deixou herança espiritual para os discípulos. Eu aprendi isso lá em Goiânia ainda. Acabei de observar ali nosso visitante, o Elvison. O Elvison participou comigo do nosso seminário lá em Goiânia, 2 anos. Muito bem-vindo, está lá sua esposa com os filhos. Eu aprendi lá em Goiânia, um pastor me ensinou isso. Ele falou: a unção que você honra é um direito seu. Não se trata de eu impor as mãos e falar para você: receba a unção que está sobre mim. Não, a unção que você honra, dessa você vai receber, dessa você vai participar. Sabe quem honrou realmente a unção de Jesus? Os discípulos. Fala para o seu irmão: a unção que você honra é um direito seu, ela vai te alcançar. Um dos relacionamentos mais bonitos de discipulado que nós vemos, 2 Reis, capítulo 2, verso 2, Elias e Eliseu. Já estamos encerrando. Disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Betel. Respondeu Eliseu: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Betel. Pula um verso, vai para o 4. Novamente, disse Elias a Eliseu: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó.
Porém ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim foram para Jericó. Verso 6: disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos ao Jordão. Você conhece essa história? Depois que eles atravessaram o Jordão, foram caminhando juntos. Elias pergunta a Eliseu: o que queres? Eu quero a porção dobrada da unção que está sobre ti. E Elias disse: dura coisas pediste, mas se tiver comigo quando eu for tomado. E ele estava junto. Elias tinha outros discípulos. Nós vemos no texto que diz que ele tinha uma escola de discípulos, mas quem estava com ele era Eliseu. Quando ele foi tomado, recebeu a porção dobrada da unção. Fala para o seu irmão: discípulo não abandona. Multidão é assim. Jesus está entrando naquela entrada triunfal em Jerusalém, e a multidão está tirando a capa, pondo no chão, cortando pedaço de árvore, colocando no chão e gritando: Hosana! Hosana ao rei que vem. Daqui mais lá perto do final de semana, está lá a mesma multidão gritando: crucifica-o! Crucifica-o! Assim que a multidão, ela não tem compromisso. Nós não fomos chamados para ser multidão. Você foi chamado para ser um discípulo de Jesus. Pastor, qual a diferença entre multidão, a ovelha, que é o seguidor ocasional, e os discípulos? A multidão, ela vem atrás de Jesus. As ovelhas são de Jesus, mas os discípulos, eles andam com Jesus. Você foi chamado para andar com Jesus. A multidão, a gente tem que alimentar. A ovelha a gente tem que cuidar. Mas o discípulo, ele nos ajuda a alimentar e cuidar o rebanho do Senhor que está entre nós. A multidão, Jesus não chamou a multidão. Jesus não chamou as ovelhas, Jesus chamou os discípulos. Com a multidão nós não temos nada. Com as ovelhas nós temos uma igreja, mas com os discípulos nós temos crescimento e a obra avança. Nós somos chamados para ser discípulos. Vamos ficar em pé. Eu vou ler o último verso antes de nós, e depois nós vamos orar. Mateus capítulo 16, verso 15. Presta atenção ainda aqui em mim, por favor. Não vamos dispersar não. Nós lemos o verso 13 e o 14 mais cedo. Jesus perguntou, fica aqui comigo. Jesus perguntou: o que a multidão diz que eu sou? Tem gente que diz que o Senhor é um dos profetas, Elias ou Jeremias. Mas quando Jesus fala: mas vós, e vocês que são meus discípulos, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.